E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá! Em outubro, nós iniciamos o que é considerado o chamado Mês das Missões. O decreto Ad Gentes do Vaticano II vem nos dizer que a Igreja de Jesus ela é missionária. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade foi dada por mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. A igreja missionária se origina então da missão de Jesus, porque Jesus, o grande missionário, veio para devolver ao Pai o que se perdera. Jesus chama para si a sua igreja e depois a envia para o mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, 15. E a missão de Jesus, ela continua também através de nós. Pegamos como referência também nossa querida mãe, que sempre missionária, sempre à disposição, se coloca a serviço. Coloquemos-nos também a serviço. Vamos rezar? Vamos rezar então a oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de tê-la chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a sua proteção, rezando um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Vamos lá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de 14 ao 18. Ora, como invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedecem à boa nova, pois Isaías disse: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta palavra nos faz lembrar
a importância de anunciar a Jesus Cristo. Se não houver quem anuncia, como ela poderá chegar aos corações? Sei que a imagem e semelhança de Deus nós somos, mas é preciso muitas vezes que nos lembremos disso, e para isso contamos com a palavra de Deus. O catequista é muito importante na difusão da palavra de Deus. Ele é um ministro da palavra. Então, que a gente possa ter essa intimidade com a palavra de Deus, para que nossos lábios sejam puros o suficiente para que essa palavra seja anunciada a todo aquele que precisa chegar, a quem Deus quer resgatar. E tenhamos coragem sempre para anunciar a palavra de Deus. Queridos ouvintes, vamos conversar um pouco sobre um tema do mês de outubro, mês das missões. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a missão que é espalhar o amor de Deus. E o que seria, o que significa que outubro sendo o mês das missões? Você sabe me dizer? É o que a gente vai conversar um pouquinho mais para engrandecer aí os nossos ensinamentos, não é mesmo? Eu sou Débora Brito e hoje estou com a Lilian Volpato. E juntas nós vamos conversar um pouco mais sobre o que é a missão, o que é o mês das missões também. Por que outubro é considerado mês das missões? Você sabe, catequista? Pergunta difícil, hein? Vamos lá, então. Sim, Débora. Eu até repasso a pergunta para você, que eu tenho certeza que já estudou. Eu só sei que Santa Teresinha abre esse mês lindo de primavera. No dia 1º festejamos a padroeira das missões, e ela que nem saiu do Carmelo. Mas é uma santa muito amada pela nossa igreja, com toda certeza. E a igreja, ela traz, esse mês pegando essa história, dela de ir, era uma história bem bonita, Vocês conhecem a história de Santa Teresinha? Vocês conhecem? Às vezes a gente até confunde com Santa Teresa, que tem Santa Teresinha e a Teresona. E as duas são de outubro, pessoal. Uma no dia 1º e a outra no dia 15. Grandes santas carmelitas. Santa Teresinha teve que ir ao Papa, tamanho era o desejo dela de entrar no convento antes da hora. À idade de 15 anos, ela já tinha total certeza da sua vocação. E, como o bispo e a superiora não autorizavam, ela pegou toda a sua coragem e o seu pai, que a amava demais, e foi diretamente ao Papa pedir a sua entrada no Carmelo. Já tinha uma irmã lá no Carmelo e ela teve que se separar do pai, que já era até viúvo, com tanta certeza do que Deus previa para ela. A gente chama Santa Teresinha da pequena via, porque tudo que ela queria fazer era se tornar humilde e colocar o amor em todos os seus atos. Ela é muito inspiradora. E isso se chama Santa Teresinha das Rosas também, Alguém sabe por que é das rosas? Sabe, Débora? Ela ficava muito feliz quando jogava as pétalas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. E ela também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava lá no Jardim do Carmelo. E ela falou que antes de morrer, a seguinte frase: "Vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas", dizendo assim que iria interceder a Deus, sempre por todos os povos. Por isso que na novena de Santa Teresinha, todo mundo espera receber uma rosa como sinal de que o pedido foi atendido. Sim, até o término da novena é muito comum que se receba esta rosa, em sinal de que ela está intercedendo realmente e que a gente quer um mundo doce, um mundo cheio de amor, e a rosa significa justamente isso, querer o bem do próximo. Então, se você puder, distribua rosas, distribua flores, que é um sinal da presença de Deus entre nós, da presença do amor, da presença desse acolhimento de Deus sobre as nossas vidas.
E a história dela também foi muito bonita. Santa Teresa do Menino Jesus. Ela foi beatificada em abril de 1923 e canonizada pelo Papa Pio VI em 1925, em 17 de maio, né? No ano de 1927, foi declarada como patrona universal das missões católicas e nomeada como padroeira secundária da França, junto com Santa Joana d'Arc. Em 1997, no centenário da sua morte, o Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Divinis Amoris Scientiae, a declara doutora da Igreja por causa da sua mensagem da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Sim, o livro que Santa Teresinha fez, a sua autobiografia, é a história de uma alma. Ela conta até como ela era criança, como ela se converteu, e ela nasceu realmente numa família santa. Sabia que os pais de Santa Teresinha também foram declarados santos? Isso, olha só. Mas, gente, uma família é sempre uma família, né? Com muitos desafios, aquela questão de você educar um filho, de você ter um bom relacionamento, ter paciência com quem está do seu lado, ter realmente aquela amorosidade nos seus gestos, na sua forma de conduzir, ou o quanto o pai de Santa Teresinha a apoiou na sua decisão também de entrar para o Carmelo. E assim, ele não tinha aquele egoísmo junto que a filha era dele. Que lindo que as filhas, várias delas, se tornaram freiras também. E assim é a nossa família também, com desafios, mas com muito amor para vencê-los. Porque o amor vem de quem, gente? Só pode vir de Deus, porque Deus é o amor. E quando nós amamos, nós provamos que somos filhos deles. Nós realmente assumimos esta filiação, formados à imagem e semelhança. Nunca se esqueçam disso. E pensando nessa história tão bonita que acabamos de contar um pouquinho dela para vocês, o mês de outubro ele começa, né, justamente comemorando, como a Lilian colocou aí no início, o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. E a primeira atitude de missionários que nós devemos ter e pegar como exemplo deve ser aí a mansidão, né? Esse anúncio da boa nova, né? Um anúncio de paz, levar aos mais necessitados as misericórdias que vêm do Senhor. Deus que é Pai das misericórdias, que Ele envia o seu próprio Filho para evangelizar os pobres, sarar os corações contritos, anunciar o ano da graça e levar a salvação para todos os povos. Então que esse mês ele possa trazer, né, esse significado para cada um de nós, dessa missão que todos nós batizados devemos fazer, que é ir, né, ao anúncio do outro, ir ajudar ao próximo. Outubro também é o mês de Nossa Senhora, a mais santa de todas as mulheres. Falando tão pouco e de modo tão suave, ela dizia tudo no silêncio do seu coração. Nossa mãe Maria quer os cristãos unidos e solidários como uma grande família. Quem medita e conhece o Evangelho sabe que Jesus e Maria nutriam uma especial predileção pelo silêncio, pelos lugares desertos, onde o silêncio ele acaba sendo aquela terapia, né, um momento de conforto, reconforto, né, e reabastecimento aí da nossa espiritualidade. É preciso a gente pacificar o nosso coração e a nossa mente. Hoje o mundo nos coloca numa velocidade e assim nós somos praticamente assaltados pelos nossos pensamentos, pelos estímulos externos, pelos desejos que nós não conseguimos ordenar. Então, essa forma de silenciar e acalmar, respirar e dedicar a Deus, querer assim, não passar uma vida só, mas querer escutar Deus, rezar, como a gente estava rezando hoje no início, que Nossa Senhora diz que quando a gente reza, a gente resplandece de beleza como uma flor plantada. Então, que a gente saiba, às vezes, colocar ordem na casa, não ficar de TikTok em TikTok, buscando serotonina, né? Buscando estímulos para se autocontentar ou para se entreter. Às vezes nos sobra tanto tempo e a gente diz que não tem tempo para rezar. Uma pena, hein?
Olha, Santa Teresinha foi padroeira das missões sem sair do Carmelo, porque ela se pôs a interceder. Ela sabia que o nome de Cristo, que a mensagem da salvação, que todas as almas poderiam ser alcançadas pelos missionários, e ela se pôs de joelhos a interceder. Que nós saibamos, então, interceder pelos nossos missionários. Há tantos na África, aqui mesmo na América do Sul, que visitam as casas, que levam Jesus, que levam a mensagem de salvação. E o documento de Aparecida, pessoal, vocês se lembram? Discípulos missionários. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, continuar o seguimento de Jesus, e também somos chamados a ser missionários. Que não pare essa grandeza toda em nós, mas que outros possam acolher a mensagem de Cristo através da nossa vivência, se pudermos falar, com certeza, e acreditando também que os nossos atos falarão por nós. Com certeza. E aí eu vou refazer a pergunta para vocês. O que é missão? Nós falamos muito, né, sobre a missão. E vocação, será que são as mesmas coisas? Sim. Difícil. Às vezes a gente confunde muito, né? Mas a igreja, ela sempre chama, né, para a parte da evangelização. Ela pede muito que a gente tenha essa maturidade da fé, né? Que a gente cresça e tenha a convicção dos nossos atos, das nossas ações, estar dispostos. Então, a missão é estar disposto a levar essa boa nova, essa boa notícia que Cristo nos pede, né? Então é ir em todo mundo e pregar o evangelho, como foi a abertura que nós falamos hoje. Então é essa predisposição, estar disponível ao servir. E a vocação, ela é aquele chamado que nós recebemos aí de Jesus, que Ele quem nos convida, porque a igreja ela delega muitas funções e atividades para nós. Então, não é só o ir, mas é receber esse chamado, ter esse encontro pessoal com Jesus, enamorar-se dele, conhecer toda a história, experienciar e depois sair para evangelizar e dizer a boa notícia. A igreja nos ensina que pelo sacramento do batismo, todo batizado possui uma identidade única, que fica gravada para sempre. É sacerdote, profeta e rei. Ao ser batizado, o cristão é incumbido dessas 3 missões distintas entre si, mas misteriosamente interligadas pelo mistério da fé. É sacerdote, profeta e rei. Você já sabia que você já é um sacerdote, profeta e rei pelo seu batismo? Muito legal, né? Os fundamentos disso é que os homens buscavam a Deus, né? E através de Jesus a gente consegue chegar a Deus. Então, como nós podemos ser esse sacerdote que faz a ligação homem e Deus. Podemos ser também profeta, porque a nossa missão de evangelizar é de anunciar esse Jesus às outras pessoas. E que tipo de reinado será que nós temos? É o reinado de Cristo que veio para servir. Esta é uma verdadeira felicidade para o cristão. Estar a serviço de Cristo, estar a serviço dos irmãos. Esse é um reinado que não é igual a Rainha Elizabeth, né, pessoal? É um reinado, mas apesar de que a rainha se sentia servidora mesmo, pensando bem, ela tinha aquela vida super regrada, na qual ela buscava servir a sua comunidade, né? A Grã-Bretanha. Então, esse serviço, esse reinado, é um reinado muito bacana de serviço. Por isso, a gente, ciente dessas 3 missões que recebemos, nós podemos assumi-las, né? Com o carinho que precisamos e com a fé, e procurarmos também nos formar para servir melhor, né? Tanto para evangelizar e como servir, a gente pode ficar melhor, não? O que vocês acham?
Com certeza, eu já até respondo. A gente já fica com aquela perguntinha, né, de estarmos em missão. Mas e na catequese hoje, né? Qual é a missão do catequista nos dias de hoje, né? Qual é a vocação do catequista? Qual é o seu chamado hoje? Boa pergunta. Hoje é até difícil, né, a gente falar em chamado sem pensar nos desafios que nós temos, né? Porque a catequese, ela vem mudando as pessoas, a catequese, ela vem se transformando, né, à medida que os anos vão passando, porque o catequista, ele também é um ser, ele tem sentimentos, tem a vivência, tem a sua família, tem a sua individualidade, e através disso também ele vai tendo as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, a alegria em estar disposto a servir, mesmo com todas essas limitações. Então, o catequista hoje, ele é chamado por Deus, né? Constituído ministro da palavra pelo poder do Espírito Santo. Ele também é enviado pela comunidade, né? Que em seu nome ele fala, ele age. E a pessoa do catequista, ele tem aquele papel importante, né? O chamado para fazer ressoar esse primeiro anúncio, habilitar a todas as pessoas, os membros que ele fica responsável a serem maduros na fé, a ter essa adesão por Jesus na missão. Sim, a pessoa do catequista é um servidor da comunidade. Na verdade, a comunidade catequiza os seus fiéis. Na postura do catequista, né, que deve ser essa de acolhimento, num primeiro momento, aliás, em todos os momentos deve ser de acolhimento, né? Ele reconhece, né, a presença de Cristo entre nós. Ele é chamado a ser um outro Cristo. Na verdade, todo cristão é chamado a ser um novo Cristo. Aquele que ajuda, aquele que serve, aquele que perdoa, aquele que entende. Imagina se Cristo tivesse saído no mundo e quebrado tudo todas as vezes que via alguma coisa acontecendo de errado, não é? Então, o catequista é chamado a ser um outro Cristo. Eu acredito nisso. Com certeza. E o Diretório Nacional de Catequese, ele traça também um perfil, né, desse catequista, do que devemos ser, né? E ele traz uns elementos bem interessantes, né? Como a Lilian colocou, ser um outro Cristo. Né? O catequista também, ele tem um rosto humano, um rosto de cristão também, né? Que a pessoa, ela tem que ser, né? Alguns passozinhos segundo o Diretório Nacional da Catequese. Algumas características, aliás. Ama viver e se sente realizado. Ter maturidade humana e equilíbrio psicológico. Vive uma profunda espiritualidade e quer crescer em santidade. Sabe ler a presença de Deus em tudo. É integrado no seu tempo, identificado com sua gente. Busca constantemente cultivar a sua formação. Tem comunicação e é capaz de construir a comunhão. Será que todo mundo está vivendo conforme o que fala o Diretório Nacional da Catequese? Vamos rezar e vamos interceder. Mas que bonito espelho você nos falou, hein, Débora? Esse diretório, gente, foi um presente. Aliás, o Papa Francisco tem dado muitos presentes aos catequistas, não é mesmo? Olha, o Ministério do Catequista, por exemplo. Como é, assim, lindo um reconhecimento da igreja, né? Por parte desse serviço tão bacana de educar a fé das pessoas. Claro que a gente precisa ainda muito melhorar. E como diz aí, espiritualidade, formação, saber ser comunhão, saber que nós não encontraremos no outro cópias de nós mesmos, que nós não encontraremos, assim, só flores no nosso caminho, mas nós caminhamos ao lado de Jesus e para o bem de todos, não é para o meu próprio bem. Senão seria uma atitude quase que egoísta, né, catequista? Não combina muito com o evangelho a gente pensar em si. A gente deve existir para o outro. E como conclusão, a gente pode dizer também que a pessoa do catequista, ela tem elementos em sua identidade que brotam dessa vocação de educador, né? Daquele educador da fé dentro da igreja. Aonde o catequista, ele é um vocacionado,
né? A sua vocação ela não é fruto de iniciativa própria, mas suscitada por Deus e reconhecida instituída pela igreja, que tem a responsabilidade de discernimento dos seus carismas. O catequista também, ele é um servidor da palavra, né? Ele está subordinado e a ela deve obediência. Falando da vocação e missão do catequista, nós vemos São Paulo, né, em 1 Coríntios 12, 28, que ele associa o ministério dos mestres aos apóstolos e profetas, que são ligados à palavra. E é por isso que estão em primeiro lugar entre os dons e carismas. Os ministérios ligados à palavra dentro da igreja são vários, mas o catequista o exerce de maneira particular, pois ele entra em contato com a vida e a própria pessoa dos destinatários. O catequista nunca poderia formar seguidores autênticos da palavra se dela não se alimentasse e vivesse, em primeiro lugar. O catequista também é educador, é aquele que conduz os próprios membros da comunidade. E esta educação diz respeito a todas as dimensões da vida cristã. Ele é que suscita discípulos para Jesus, aquele que conduz pela mão ao encontro de Jesus. E o catequista também é mensageiro de Cristo, né, como a Lilian falou, nessa tarefa de anunciar o mistério pascal, de proclamar aos irmãos que Jesus é o Salvador, e educa a encontrá-lo e vivê-lo em cada situação da vida. E exige de nós, né, essa disposição de estarmos preparados, né, de ser esse ministro que, encarregado pela igreja, somos transmissores da fé, da boa notícia. A igreja quer do catequista a competência para transmitir aos outros a sua experiência de uma vida cristã realizada. Primeiro vem a pessoa, depois o método, primeiro o ser, depois o fazer. Catequista. Que lindo, Débora. Lindas colocações você trouxe hoje para nós, hein? Então vamos encerrar esse programa que fica com um gostinho de quero mais. Exatamente. Tirei um pouquinho de um livro chamado Discípulos Catequistas, de Vicente Frisulo, da Edições Paulinas. E aqui a gente tem várias menções de como é ser e viver, e se fazer, né, viver a vocação e a missão do catequista. Acompanhe lá também. Sim, muito obrigada por todo esse tempo que estiveram conosco. Esperamos encontrá-los outras vezes aqui no nosso podcast Querigma Hoje. Seu encontro com Jesus. Até o próximo.